estaremos lendo lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Isso mesmo, estaremos lendo aí a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7. E diz assim a palavra do Senhor: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Até aqui, irmãos. E aqui nessa passagem, a casa do Senhor, o templo do Senhor, a Salomão ali e os sacerdotes, eles dedicaram aquele templo ao Senhor, eles consagraram aquele templo ao Senhor, eles consagraram tudo que tinha ali no templo a Deus. E nesta passagem aqui diz que a glória do Senhor encheu toda a casa. Por quê? Por quê, irmãos? Porque aquela casa, aquele templo, aquele lugar, as coisas que estavam ali foram dedicadas, foram separadas, foram entregues ali ao Senhor. Agora, você já dedicou algo ao Senhor na sua vida? Você já separou algo ao Senhor? Você já consagrou algo ao Senhor? Porque os sacerdotes aqui e Salomão, eles tiveram todo um trabalho ali de edificação, de separação, de consagração, ali um altar diante de Deus, um templo diante do Senhor. E é interessante, irmãos, que neste primeiro versículo aqui, ele fala que o fogo do céu desceu e consumiu o holocausto, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido. Olha que interessante, era uma coisa que eles prepararam para Deus, eles consagraram a Deus, eles entregaram a Deus, e eles próprios não podiam mais entrar no templo, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Porque quem estava no controle agora daquele templo, daquele lugar, não era mais os sacerdotes, não era mais Salomão, era Deus, porque aquele lugar, aquele templo foi consagrado a quem? A Deus. E quando eu consagro algo a Deus, eu estou entregando para o Senhor, eu estou dando o controle para Deus, eu estou separando para o Senhor. Porque, irmãos, consagrar significa atar, ungir e separar. Então, quando eu consagro algo ao Senhor, eu estou falando: Deus, isso daqui não é mais meu, é teu, e eu entrego, eu consagro, eu separo e eu dou para ti. E agora o controle fica totalmente nas mãos do Senhor, e agora Deus, ele pode fazer o que ele quiser a respeito daquilo que eu separei e entreguei a ele. E é por isso que naquele momento o controle ali daquele lugar não estava mais nas mãos dos sacerdotes, não estava mais na mão de Salomão, estava nas mãos do Senhor. E ali o Senhor pôde fazer o que ele quiser, pôde ministrar ali o que ele quiser. E o que ele fez? Ele encheu toda a casa. E ali os sacerdotes, e ali Salomão, e ali o povo pôde se prostrar e adorar diante do Senhor, e adorar diante daquilo que eles estavam vendo, que era a glória do Senhor manifesta naquele lugar, a ponto de não poder entrar. E quando nós, irmãos, entregamos algo para Deus, quando nós consagramos e separamos algo para o Senhor, não é mais nós que temos o controle, não é mais nós que fazemos, é Deus que faz. E é por isso que é importante nós realmente consagrar, nós realmente entregar algo para o Senhor, porque agora não é mais o que eu quero, não é mais o que eu acho, não é mais o que eu penso, é o que o Senhor acha, é o que o Senhor quer fazer, é o Senhor no controle, é o Senhor dono daquilo que eu entreguei para Ele. Agora, eu não posso achar que posso viver da mesma maneira. Eu não
posso achar que eu posso viver da mesma maneira, fazendo o que eu acho, fazendo o que eu quero, fazendo o que eu penso, e que mesmo assim eu vou ter a bênção do Senhor. E eu acho que isso é uma verdade que as pessoas andam acreditando e andam vivendo, achando que elas podem viver da maneira dela, do jeito delas, da forma com que elas acham, com que pensam, e que a bênção do Senhor estará com ela mesmo assim. Mas não tem como, irmãos, eu querer tomar as rédeas, o controle, e depois querer que o Senhor abençoe. Para mim ter a bênção do Senhor, para Deus controlar a minha vida, para Deus controlar algo em mim, entregar a Ele. Então existem princípios na palavra de Deus, existe a Bíblia, existem palavras que precisam ser seguidas, existem mandamentos que precisam ser obedecidos. E se eu não caminho conforme a palavra do Senhor, se eu não ando conforme a palavra de Deus, se eu não ando nos princípios do Senhor, não tem como depois eu querer ser abençoado. Não adianta depois eu querer receber algo de Deus se eu não estou dando nada a Ele, se eu não estou andando conforme a palavra dele, se eu não estou obedecendo estes princípios. Então a palavra de Deus, ela precisa ser praticada, e eu preciso obedecer a voz do Senhor. Mas muitas das vezes não é assim que acontece em minha vida. Eu ando do meu jeito, da minha forma, eu faço o que eu quero, o que eu acho, e depois que as coisas dão errado, e depois que as coisas não funcionam, e depois que vem momentos difíceis, eu atribuo tudo isso a Deus, e aí eu começo a me perguntar por que o Senhor não me abençoou, por que Deus não está comigo. Mas eu esqueço de consagrar ali a minha vida a Ele, de consagrar a minha família a Ele, de consagrar o meu lar, o meu trabalho, porque nós estamos aprendendo que consagrar é separar, é entregar, é deixar no controle de Deus, como aqueles sacerdotes fizeram ali com o templo, como Salomão fez ali com o templo. Então, às vezes eu preciso parar, eu preciso olhar para minha casa, eu preciso ver o que eu estou deixando fora do controle de Deus, o que eu estou deixando fora ali, o que eu não estou consagrando, o que eu não estou entregando a Ele. E os sacerdotes, eles fizeram isso ali com tanto amor, com tanta honra, com tanta obediência à palavra de Deus, e entregaram ali e consagraram ali tudo que estava no templo ao Senhor. Então, quando consagramos algo a Deus, já não é mais nosso, é dele. Quando entregamos algo a Deus, já não é mais você, é dele, é de Deus. Você deu a Ele, você entregou a Ele, você consagrou a Ele, e agora é Ele que tem o controle, é Ele que vai fazer no tempo dele, é Ele que vai fazer do jeito dele, e é a melhor coisa que nós podemos fazer, é deixar nas mãos do Senhor. Então comece a partir de hoje a olhar em sua vida, o que você tem deixado fora do controle de Deus, o que você tem deixado de consagrar, de entregar a Deus. E não sei se você já teve alguma coisa que você comprou, ou o seu filho, ou a sua casa, que você parou e você falou: não, agora eu não quero mais estar no controle, agora eu não quero mais, Senhor, controlar, eu não quero mais fazer o que eu acho, eu quero deixar nas tuas mãos, e eu quero fazer conforme a tua vontade. E tanto ali que os sacerdotes, eles fizeram aquilo ali com tanta honra, com tanta obediência, que teve um momento que eles não podiam mais entrar em algo que eles fizeram, que eles consagraram, porque já não era mais dele, já não estava mais no governo dele, já estava ali entregue ao Senhor. E quando eu entrego a Deus, quem governa não sou mais eu, é Deus que governa, é o governo de Deus sobre a minha casa, é o governo de Deus sobre a minha vida, é o governo de Deus sobre a minha família. E aí o Senhor começa a trabalhar, a fazer aquilo que Ele acha que deve fazer. O Senhor, Ele começa a mover o que tiver que ser movido, a moldar o que tiver que ser moldado. O Senhor começa ali a trabalhar em nós, a encher a casa. E entenda, quando nós falamos casa, nós falamos de nós, e dentro de nós. E quando eu estou falando aqui de casa, eu estou falando de nós, de nos entregar
entregarmos, de nos consagrarmos totalmente a Deus. Então as minhas mãos já não pertencem mais a mim, os meus olhos já não são mais meus, a minha boca já não é mais minha, tudo está consagrado a Deus. Então eu não falo quando eu quero falar, então a boca é minha, eu falo quando eu quiser, isso já não existe mais. Eu vejo o que eu quiser porque os olhos são meus, não existe mais isso. Eu vou onde eu quero porque a vida é minha, eu faço, isso não existe mais porque eu consagrei, porque eu entreguei, porque eu separei ao Senhor. E quando nós começamos a fazer isso, a perder o controle, entenda, perder o controle é a melhor forma, é perder o controle e deixar Deus controlando, Deus guiando as nossas vidas. E lá em Mateus 16, versículo 25 diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. A quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, irmãos, o reino de Deus, ele funciona diferente do mundo, das coisas do mundo. Então muitas das vezes no mundo nós queremos ganhar, nós queremos sempre ganhar, às vezes até ganhar em cima do outro, ter vantagem em cima da outra pessoa. Mas no reino de Deus a gente precisa morrer para ter vida, precisa perder para poder achar. E funciona assim as coisas de Deus. Então muitas das vezes eu preciso perder o controle da minha vida, perder o controle das coisas, para que assim Deus tome o controle de tudo. Então, às vezes quando eu não consigo fazer algo em minha vida, ou quando eu perco o controle de algo e eu começo a ver que as coisas estão dando errado, não sei se já aconteceu com você, de você falar, agora eu vou entregar nas mãos de Deus, eu vou deixar com o Senhor. E aí as coisas começam a dar errado e as coisas começam a não funcionar, a não dar certo. E você fala, mas Deus, eu deixei o Senhor no controle, mas Deus, eu entreguei tudo nas tuas mãos. Por que, Senhor, que está dando errado? E aí você começa a pensar, e aí você começa a ver que as coisas não estão funcionando, que as coisas não estão saindo como o planejado, como você achava que iria acontecer. Mas, irmãos, e muitas vezes nós até começamos a pensar, Deus não está comigo, Deus não está conosco, Deus deve estar bem longe de mim, porque está dando tudo errado. Mas, às vezes eu perco o controle, às vezes as coisas estão dando errado, porque assim era para acontecer. Porque no controle de Deus, na forma de Deus, o Senhor, Ele faz na hora certa, no momento certo. E você já parou para pensar que muitas das coisas que você perdeu, muitas coisas que foram perdidas por você, foi para Deus não perder você? Deus não perder você? Você já parou para pensar que muitas das coisas perdidas, muitas das coisas que você perdeu para que Deus não perdesse a sua vida? Você já parou para pensar que sonhos seus podem ter sido interrompidos, planos podem ter sido frustrados para que o propósito de Deus seja cumprido em sua vida? Ou porque aqueles planos estavam fora do propósito de Deus? Ou porque aqueles sonhos estavam fora do projeto de Deus? Então, não é porque as coisas estão dando errado, não quer dizer que Deus não está com você. Quando você coloca Deus no controle, quando você consagra, quando você separa, quando você entrega a Deus, é dele, é da forma dele, é do jeito dele, é da maneira dele. Então aqueles homens entregaram aquele templo ao Senhor, consagraram aquele templo a Deus, e então o templo era de Deus, e Deus pôde fazer ali, pôde ministrar ali nos corações daqueles homens aquilo que Ele quiser. E quando nós entregamos o controle nas mãos de Deus, Deus, Ele ministra, Ele faz aquilo que Ele quer em nossas vidas. Então comece a consagrar tudo em sua vida a Deus, comece a entregar tudo ao Senhor. Então comece hoje a sondar a sua casa, a sondar a sua vida, a sondar a sua família e olhar o que é de Deus e o que não é de Deus. O que você entregou ao Senhor e o que ainda está no seu controle. E o que ainda, às vezes, você entregou a outras coisas, você entregou a outras pessoas e deixou fora do controle de Deus. Então comece a olhar, isso é de Deus? É. Isso não é de Deus? Então eu tenho que começar a entregar a Ele, a consagrar a Ele. E deixe Deus governar em sua vida em todas as áreas.
controles. Deixe Deus ter o governo de tudo na sua casa. Deixe Deus governar a sua família. Deixe Deus governar o seu trabalho. Deixe Deus governar em tudo. Consagre tudo a Ele. Deixe Ele no controle de tudo. Porque não é porque está dando errado que Deus não está, e também não é porque está dando certo que Deus está. Eu preciso consagrar, eu preciso entregar a Ele. E quando eu consagro a minha vida a Deus, e quando eu entrego a minha vida ao Senhor, acontece algo maravilhoso que aconteceu lá em 2 Crônicas, que nós lemos. Se você puder abrir aí de novo em sua casa, nós estaremos lendo novamente 2 Crônicas capítulo 7. E olha o que aconteceu quando aqueles homens consagraram, quando aqueles sacerdotes consagraram. A glória do Senhor encheram a casa. A glória do Senhor encheu toda a casa. Quando nós consagramos ao Senhor, a glória do Senhor encherá também as nossas vidas. O manifestar da glória do Senhor sobre nós. Quando nós consagramos, quando nós separamos e deixamos o Senhor no controle de tudo.